Olá, eu sou James Franco, estamos aqui no podcast Método MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. E aqui nós conversamos sobre os segredos do sucesso profissional. Por quê? Porque são 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento em mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. E neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, o resultado vem no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia permanecem com você durante toda a sua vida. E hoje, na série Beabá da Advocacia, trataremos sobre a coragem de se fazer as perguntas certas. Quando eu trago esse tema, eu trago uma grande pergunta eixo que me foi feita em uma das nossas primeiras aulas da nossa mentoria Método MAR. Uma das nossas doutoras, uma das nossas alunas, fez o seguinte questionamento. Professor James, o que é que você sabe hoje que você não sabia no seu primeiro dia de profissão? Aquela pergunta, ela me chocou, porque aquela pergunta foi uma pergunta síntese. Foi uma pergunta vinda de uma aluna mais madura, de uma empresária no ramo de seguros, uma pessoa que veio fazer direito como uma segunda formação, não por necessidade, mas por sonho, por desejo mesmo. E de uma forma assim, eu não digo milagrosa, claro, mas de uma forma assim providencial, de uma forma quase que divina, talvez enviada até por Deus, uma frase estrondosa, uma pergunta que me abalou e que continua me abalando. James, o que é que você sabe hoje que você não sabia no seu primeiro ano de profissão, no seu primeiro dia de profissão, no seu começo? E isso é o que me motivou a mergulhar de cabeça nesses conteúdos, a cada vez mais esmiuçar e trazer para vocês tudo aquilo que você precisa saber, conhecer, para você trilhar um melhor caminho na sua jornada jurídica, na sua jornada de jovem advogado e de jovem advogada, que vai ganhar dinheiro, vai crescer na profissão, vai ter clientes, escritório, vai se encontrar nesse grande universo jurídico. Então hoje a finalidade é trazer 10 perguntas provocativas para mexer com você, para alicerçar, para deixar abrir um lugar aí, abrir uma brecha para poder entrar algo novo, para ter uma mudada de chave, uma virada de chave. E a pergunta número 1 é: por que você escolheu o curso de Direito? Por que você escolheu a sua profissão jurídica para seguir com você durante a sua vida? Você tem essa resposta? Você tem a coragem de pegar uma caneta, um papel, sentar e escrever por que é que você escolheu como profissão uma dentro do universo jurídico? É claro que a gente é muito novo quando a gente escolhe uma profissão, a gente não sabe o conteúdo dessa profissão, a gente não sabe os atalhos, não sabe o que nos espera. Então são muitos os motivos que muitas vezes nos faz escolher uma profissão. Pergunta número 1.2, que é um desdobramento da primeira, é a seguinte: por que é que você continua na área? Porque se fosse ruim, se você estivesse decepcionado, se você estivesse amargurado, frustrado, você abandonaria essa área. Então aqui cabe 2 perguntas variáveis, que deflagraram da primeira. Por que é que você não desiste da área jurídica e vai fazer outra coisa da vida? E por que é que você continua na área jurídica e não faz com mais afinco? Sabe, é uma pergunta provocativa.
provocativa. E as perguntas de hoje, nesse podcast, têm a intenção mesmo de provocar para poder abrir um lugar, né, e caber algo novo, né, caber algo novo. Eu aprendi, né, na minha graduação de teologia, ou enfim, que nós temos uma maneira de pensar, é como se fosse um grande guarda-roupa que a gente vai colocando roupas, e ele fica lotado. Só que não cabe mais roupa nova. Está na hora então de descer toda aquela roupa, pegar aquele guarda-roupa, né, se livrar dele e adquirir um guarda-roupa maior. E reorganizar nossas verdades, reorganizar nossas roupas. Faça esse exercício. E o vídeo de hoje tem essa natureza, tem essa intenção, ok? Pergunta número 2. Eu estudo suficientemente ou estou me enganando? Olha que pergunta provocativa. Olha que pergunta provocativa. Tens pago o preço suficientemente? Ou achas que virá de graça, vai cair do céu o seu prêmio, seus ricos honorários, a sua estabilidade financeira, o seu reconhecimento social? Nada virá de graça. E ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Isso chama-se amadurecimento. Isso chama-se tomar o controle daquilo que a gente tem controle. Isso chama-se fazer o que precisa ser feito. Porque se você não fizer, ninguém o fará. Essa pergunta, ela é estrondosa. Essa pergunta é profunda. Estás demorando o quê para começar? Para mudar de vida? Para arregaçar as mangas? Para fazer acontecer? Choca, não choca? Pergunta número 3. A intenção é essa mesmo, tá? Perguntas provocativas para a gente poder avançar, pensar e criar coragem. Pergunta número 3. Quanto é que você quer ganhar na sua profissão? Falando de dinheiro mesmo. Quanto é que você quer ser pago? O que é que você precisa fazer então para ganhar isso, para receber isso? Porque de graça não virá. Há um preço a ser pago para que você receba, né, o seu pagamento. O que é que você precisa fazer? Mais uma vez, não vai cair do céu. Mais uma vez, não virá de graça. Ou você assume a maturidade profissional que a sua profissão requer, ou então serás infantil, serás juvenil e dificilmente atingirá a maturidade profissional. Pergunta número 4. Onde está o dinheiro no universo jurídico? Não tem aquela velha frase? Rastreie o dinheiro. Aplique isso na sua profissão. Onde é que está o dinheiro no universo jurídico? Eu confesso a vocês que eu pensava que bastava trabalhar. Bastava acordar cedo e trabalhar. Eu não sabia dessas perguntas. Eu não buscava algo. Eu vivia. Cego, desorientado, sem reflexão, sem crítica, sem mentoria, sem alguém mais velho para poder fazer uma pergunta. Não uma pergunta técnica, isso eu tinha. Tinha uma boa base. Uma pergunta de mentor, uma pergunta de direção. Vamos para onde? Qual é o próximo passo da carreira? Qual é o próximo passo a ser pago? Qual é o próximo preço a ser pago no desenvolvimento de carreira? Vejam que nós estamos fazendo hoje, neste vídeo, perguntas. Perguntas para provocar você a você buscar um caminho novo, um caminho mais excelente. Pergunta número 5. Minha mente é de empregado ou de um profissional autônomo, empreendedor, de um empresário? Como é que faz para se transformar numa mulher forte, empresária?
Como é que faz para se transformar num homem forte, empresário, que fala bem, que maneja bem os recursos, que tem coragem, que tem enfrentamento, que tem sonho, que trabalha duro, que comanda gente, que domina processos, domina equipes? Como é que faz para se tornar uma pessoa assim? Você já se perguntou? Você já se questionou? Pergunte para as pessoas se você parece uma ninfeta, parece um juvenil, parece um adolescente, um adolescente. Como é que tem que ser a vestimenta? Como é que tem que ser a fala? Como é que tem que ser a linguagem? Como é que tem que ser o conteúdo interno? Como é que tem que ser as piadas? Como é que tem que ser a sua formação interior refletido nas suas ações exteriores? Pergunta número 6. Pergunta número 6. O que eu estou esperando para começar? Ou para mudar de fase? Ou para mudar de rota? Ou para mudar de direção? Ou para abandonar um velho caminho? O que é que você está esperando? Essas perguntas começam a mexer comigo. Eu estou perguntando, mas também estou refletindo. Essas perguntas cabem para qualquer pessoa, para qualquer fase da vida. São perguntas provocativas. São perguntas orientativas. São perguntas honestas. São perguntas necessárias para que você reflita sobre você, sobre os próximos passos, para te trazer paz, te trazer harmonia, centralidade, disciplina, né, integridade, trazer equilíbrio. A intenção é essa. A intenção é nos chocarmos para a gente poder refletir, respirar, pensar e continuar caminhando em passos firmes. Pergunta número 7. Por que é tão difícil fazer a transição? Por que é tão difícil abandonar um erro, um pecado, né, um caminho mal escolhido? Por que é tão difícil mudar de vida? Por que é tão difícil transformar a maneira de pensar? Por que é tão difícil falar não? Por que é tão difícil pedir demissão? Por que é tão difícil terminar um relacionamento fadado ao fracasso? Por que é tão difícil consertar o relacionamento fadado ao fracasso e transformá-lo em bênção? Por que é tão difícil confrontar um filho, confrontar um cônjuge, um parente? Por que é tão difícil dar um basta? Por que é tão difícil parar de beber, parar de fumar, emagrecer? Por que é tão difícil pagar o preço? Hoje são perguntas assim violentas, perguntas para a gente pensar. Para a gente pensar. Pergunta número 8. Para onde está indo a minha advocacia? Ou para onde vai a minha advocacia? Para onde? Qual direção? Você tem direção? Você tem um planejamento? Você tem um plano de negócio? Estás cumprindo as pequenas partes de um todo? Ou está vivendo de forma solta? Né? Existe aquela velha frase. Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento que soprar vai levar você para qualquer direção diferente. Você não tem uma direção, um norte. Então imagine você num mar, num barco à vela, e não sabe para onde você vai. Qualquer vento que soprar, você vai pegar e vai. É assim a vida da gente? Ou dá para ter um tipo de planejamento, um tipo de controle, um tipo de direção? Pergunta número 8. Pergunta número 8. Para onde está indo a minha advocacia? Já foi falada. Pergunta número 9. Neste ritmo,
em que você está, eu vou atingir o alvo desejado quando? Neste ritmo, para a direção, para o alvo desejado, eu vou atingi-lo quando? Em quanto tempo? Ou eu tenho que acelerar? Ou eu tenho que aprofundar as bases? Ou eu tenho que mudar de estrada, mudar de veículo? Ou parar para consertar o motor do carro, para depois voltar a fazer a viagem? Tem uma frase muito poderosa que diz: se eu tenho 10 horas para cortar uma árvore, eu passarei boas horas amolando o machado logo no começo. Porque o machado amolado, eu vou cortar muito mais rapidamente a árvore. Então, antes de começar dando as machadadas nas árvores, eu preciso amolar o machado. Pergunta número 10. O que é que está de errado? O que é que está de errado com a sua profissão? Com o seu dia a dia? Com você? Com a sua dinâmica de vida? Com o seu escritório? Com a sua performance? Com o seu interior? Com o seu exterior? Com as suas emoções? Com as suas finanças? O que é que está de errado? Tem coragem de se perguntar? Essas foram 10, claro que eu fiz umas subperguntas em cada uma delas, mas essas foram perguntas para a gente poder parar e se perguntar, né? O que é que eu quero da vida? Para onde eu estou indo? Com quem que eu vou? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Como é que eu quero estar daqui 1 ano? Daqui 5, daqui 10, daqui 20? Como é que eu quero estar amanhã? Como é que você está hoje? Você está bem? Vejam que nessa live, então, eu trago algumas perguntas. Perguntas no sentido de fazer você refletir, fazer você pensar. Cabe também para as emoções, para a religiosidade, mas a intenção é para a profissão. Né? Como é que está? Como é que você está pensando a sua profissão? Como é que você está pensando a sua carreira? Está na hora de fazer alguma mudança? Está na hora de fazer uma limpeza? Está na hora de jogar alguma coisa fora? Está na hora de comprar alguma coisa nova? Eu vi uma história uma vez, o camarada, a cama dele quebrava e ele arrumava, quebrava e ele arrumava. Um belo dia ele se irou e falou: esposa, meu bem, pega a cama, vamos jogar pela janela, vamos dormir no chão essa noite, no colchão, claro. Mas amanhã a gente compra uma cama nova. O que você precisa jogar fora para amanhã você ir comprar novo? O que é que você precisa parar para arrumar na sua casa, na sua vida, na sua família? O que é que precisa ser recalchutado? O que é que precisa ser consertado? O que é que precisa ser repaginado? O que é que precisa ser jogado fora? São perguntas provocativas que eu trago para você, né? Nesse nosso podcast Método Mar, né? Nesse beabá da advocacia, da jovem advocacia. Né? E o tema foi a coragem de se fazer as perguntas certas. A coragem de se fazer as perguntas certas. Eu espero que com essas perguntas, com esses questionamentos, você pare um pouco para pensar, para refletir. Talvez para voltar a sonhar, talvez para realmente fazer limpeza, talvez tirar férias, talvez tirar um dia por semana, uma hora por dia, talvez abandonar velhos hábitos ou adquirir novos, né? Entrar talvez numa academia, fazer ginástica, fazer dieta, parar alguns vícios, né? Deixar algumas amizades de lado que te fazem mal, assistir alguns programas que te fazem mal, cumprir mais os horários, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Perguntas provocativas para nos fazer uma pessoa melhor. James Franco,
Não esquece de deixar o seu like, de nos divulgar também para os jovens advogados e advogadas. Um beijo no coração. Até o nosso próximo conteúdo.